Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus e nós estamos começando uma nova lição essa semana, a lição de número 3 desse trimestre, que tem como título Entendendo a Natureza Humana. Então, essa semana nós vamos estudar sobre esse tema. E o verso para memorizar está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Esse é um verso chave para nós, meu querido irmão, minha querida irmã. Está escrito assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou, como dizem em algumas traduções, o homem se tornou uma alma vivente. Lembrem-se desse texto, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom, antes de nós passarmos aqui para o texto da lição de sábado, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e suplicamos nesse momento que o Teu Espírito Santo venha nos instruir, porque esse assunto ele é fundamental para todos nós. Precisamos conhecer esse tema, porque existem muitos entendimentos diferentes, muitos ensinos diferentes, não só dentro do cristianismo, mas no mundo inteiro, sobre o que acontece com o ser humano após a morte e sobre o que é a nossa natureza, como nós somos feitos, como nós somos constituídos. E o Senhor nos revela isso na Tua Palavra. Portanto, nós suplicamos, Pai, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos esclarecer com o Teu Espírito Santo. Pedimos também o perdão dos nossos pecados e pedimos a força necessária para vivermos esse dia. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição de sábado traz aqui como uma introdução o seguinte: a tensão entre a palavra de Deus, que disse, você certamente morrerá, ali em Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17, e a falsa promessa de Satanás, é certo que vocês não morrerão, que ele disse ali em Gênesis capítulo 3, verso 4, não estava restrita ao jardim do Éden. Então essa tensão, esse contraste, essa luta, esse conflito que começou lá no jardim, não estava restrito ao jardim. E a lição diz assim, ela tem ecoado ao longo da história. Quantas culturas, meu querido irmão, minha querida irmã, quantas religiões você conhece que acreditam que algo dentro de nós não morre, que pensam que algo que está dentro de nós continua existindo após a morte e que isso só existe numa outra forma. Bom, vamos continuar aqui. Percebam como que essa tensão, tem permanecido ao longo de toda a história. Deus falando que morreríamos e Satanás que não morreríamos. A lição continua dizendo, muitas pessoas tentam harmonizar as palavras de Satanás com as palavras de Deus. Olha só. Para elas, a advertência, você certamente morrerá, se refere apenas ao corpo físico perecível, enquanto a promessa, é certo que vocês não morrerão, é uma alusão a uma alma ou espírito imortal. Ah, querido irmão, querida irmã, quão perigoso é nós tentarmos harmonizar aquilo que Satanás diz com o que Deus diz. E a lição continua dizendo o seguinte, mas essa abordagem não funciona. Por exemplo, palavras contraditórias de Deus e de Satanás podem ser harmonizadas? Existe uma alma ou espírito imaterial que sobreviveria conscientemente à morte física? Existem muitas tentativas filosóficas e até científicas para responder a essas perguntas. Bom, eu desconheço a parte das tentativas científicas, tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã? Mas, se o autor da lição escreveu aqui, é porque
ele teve contato com alguma dessas tentativas científicas. Infelizmente não tem nenhuma bibliografia, nenhuma referência, né? Mas essas tentativas filosóficas, pelo menos, elas de fato existem. Quantas culturas e religiões tentam explicar isso, né? O que acontece depois da morte. Continuando aqui. Mas, como cristãos que se fundamentam na Bíblia, devemos reconhecer que somente o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, também nos conhece perfeitamente. Leia depois o Salmo 139. Assim, somente em sua palavra para nós, as Escrituras, podemos encontrar respostas para essas perguntas cruciais. Aonde que nós podemos encontrar respostas para essas perguntas cruciais, querido irmão, querida irmã? Na palavra de Deus. E a lição vai concluir o seguinte aqui na introdução de sábado. Nesta semana, vamos considerar como o Antigo Testamento define a natureza humana e a condição dos seres humanos na morte. Permaneçam conosco então, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.